Olá, vamos começar o curso de dietoterapia. Ela está totalmente embasada na medicina tradicional chinesa. Então, a dietoterapia é um tipo de terapia de alimentar baseada nos conceitos da medicina tradicional chinesa. E a medicina tradicional chinesa se baseia, tem conceitos taoísta, o equilíbrio do meio, entendeu? Toda a parte energética do indivíduo, ela faz parte de um todo, é uma parte integrante do universo. Então, para a medicina tradicional chinesa, o indivíduo, ele é constituído de um conjunto de energias proveniente do céu e da terra. Então, essas energias fluem no corpo e traz para você uma saúde, a sua saúde. Como você se alimenta é como você é. Então, a saúde é o resultado do equilíbrio dessas energias do céu e da terra. E quando isso acontece, e quando isso não está bem equilibrado, acontece as patologias, as doenças. Então, o que a gente tem que fazer? Se alimentar corretamente, ter um conhecimento melhor dos alimentos, tipo os alimentos yang, os alimentos quentes, os alimentos yin, os alimentos frios, os alimentos que são os alimentos mornos. Por exemplo, você juntar ao alimento quente mais o alimento morno, o alimento frio, na alimentação de um almoço, de um jantar, não deve existir a água gelada. Isso é uma maneira, foi um hábito que a gente criou, principalmente aqui nos países tropicais. Mas isso traz muita deficiência no baço pâncreas. Então nós vamos falar sobre tudo isso. Não é só sobre a alimentação, sobre o que você vai comer. Também nós vamos falar sobre a deficiência de energia, o excesso de energia, o yang e yin, entendeu? Então, os alimentos que estão embutidos aí e como eles podem nos ajudar. Por quê? Porque tudo é equilíbrio. Tudo vem do equilíbrio, como eu acabei de dizer, do taoísmo, entendeu? Então, eu ponho na apostila os alimentos yin, os alimentos yang, como que nós vamos equilibrar essa alimentação, entendeu? A finalidade de equilibrar as energias do organismo. Então, é a alimentação que traz esse equilíbrio, junto com a energia do céu, que é o ar, certo? Então, nós vamos trabalhar com os sabores, nós vamos trabalhar com os princípios gerais da dietoterapia chinesa. Então, com o frio, com o fresco, com o morno, com o quente, porque são essas sensações, essas energias estão ligadas às sensações que as pessoas que o estômago sente. Entendeu? Então, e essa sensação, isso que o estômago, porque o estômago é que recebe toda a alimentação. Ele é como se fosse um liquidificador. Ele vai manipular toda aquela alimentação e o baço pâncreas, que é o órgão, porque na acupuntura, na medicina tradicional chinesa, não se fala só baço, se fala assim, baço pâncreas. Então, eles eles tiram a umidade do alimento, porque a umidade traz patologia, traz mucosidade, traz o excesso de líquido no corpo, por isso que engorda. Esse é um dos motivos. Nós vamos falar um pouco sobre isso também. Os inchaços, a pessoa que tem edema, a pessoa que tem furúnculos, a pessoa que tem pequenas inflamaçõezinhas. Isso daí tudo é mucosidade, principalmente na parte respiratória. Então,
O excesso de friagem, de umidade no corpo, traz grandes patologias. Nós vamos falar sobre tudo isso, nós vamos falar sobre quais são os alimentos da natureza quente, da natureza morna, da natureza neutra. Nós vamos falar bastante sobre isso, nós vamos falar sobre os alimentos que trazem o sabor azedo, o amargo, adocicado, o picante, o salgado. Resumindo, vamos falar bastante sobre os 5 elementos, porque está tudo embasado nisso. Então, que órgãos que estão, que órgão que traz isso, traz aquilo, traz aquele outro, entendeu? O sabor, a cor, tudo isso. O excesso de azedo prejudica o baço, altera os músculos, o tônus, mexe muito com os lábios. O excesso do amargo, das comidas amargas, prejudica o pulmão, altera a pele e os pelos do corpo. Para o chinês, pelo não é só o pelo do corpo, faz parte o cabelo também, entendeu? O excesso de adocicado prejudica o rim, altera os ossos e daí os cabelos também. O excesso de picante prejudica o fígado, altera os músculos, mexe com a unha. Nossa, minha unha tá muito fraquinha. Ai, não consigo ter uma unha bonita. Vai lá ver que você tá com alguma coisa prejudicando o seu fígado. Você entendeu? O excesso de salgado, pessoa que só gosta de comer salgado, ela prejudica o coração, altera o sangue e aparece muito o envelhecimento da face. Olha para você ver como toda alimentação, como é importante a alimentação, como também a respiração. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, quais são os critérios da dietoterapia chinesa. Nós vamos falar bastante sobre isso. Nós vamos falar sobre também um pouco de meridianos, porque eles é que levam a energia, o sangue, não é? Então, eu vou falar bastante sobre isso, tem bastante fotos para vocês verem, mas o que mais vai ser de excelência nessa primeira apostila são os alimentos certos para cada parte do corpo. Então, vocês vão ter tudo isso muito bem explicadinho, com foto e tudo, tá bom? Então, é uma apostila, até que não é muito grande, não. Mas eu quero enfatizar uma coisa para vocês. O que traz bastante uma saúde é os alimentos corretos. Os alimentos yang devem ser comidos quando nós estamos com o sol. E os alimentos yin, quando nós estamos à noite. Porque a noite é yin e durante o dia é yang. Então, durante o dia você vai comer os alimentos que crescem, que nascem com o sol. E à noite, nós vamos comer os alimentos que nascem embaixo da terra e dentro do mar, que nascem no escuro. Vocês estão entendendo? Isso faz com que vocês já começa a ter uma alimentação excelente. Por exemplo, a carne é durante o dia, ela é yang, então não se deve comer de noite. De noite se come peixe, de noite se come raízes que nascem dentro da terra, ou então as coisas rasteirinhas. Então, tudo isso eu vou explicar para vocês terem na primeira apostila. Na segunda apostila, vai ser mais vou enfatizar mais os excessos e a deficiência de energia nos órgãos, nos meridianos, e quais os alimentos que vão suprir isso, certo? Daí o curso já vai estar completo. Muito obrigada, gratidão eterna a todos e vamos fazer esse curso com muito amor e carinho.